Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Esse mês nós estamos tratando sobre o assunto de generosidade, mas também de cuidado, de perdão, de amor, de se dar, de se doar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos. Pai, nós te agradecemos, porque podemos te louvar, podemos te adorar, e te agradecemos agora pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Santo Espírito. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas agora abertas, o nosso coração, as nossas mentes e os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, fala com teu povo. Nós clamamos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O tema da nossa meditação, da palavra que eu quero trazer hoje para nós é cuidado. O cuidado do ensino na palavra, guiando nos caminhos do Senhor. Nós temos tratado sobre generosidade, sobre o cuidado, sobre o dar, sobre ajudar, sobre estar juntos. Mas é nada mais importante no cuidado do que ensinar nos caminhos do Senhor. E é bem conhecido a todos os irmãos e irmãs que, como cristãos, nós somos chamados a servir mesmo. Somos chamados ao serviço. Somos chamados a nos dar. Somos chamados a nos doar. Devemos a Deus e devemos ao nosso próximo o amor. Devemos também ao nosso próximo o cuidado. Devemos ao nosso próximo a graça, e devemos ao nosso próximo a generosidade. Devemos ainda vestir aos que estão nus. Devemos ainda alimentar aqueles que têm fome, amparar as pessoas em todas as suas necessidades. Devemos levar palavras de conforto àqueles que choram, palavras de conforto aos desanimados, aos enfermos. Devemos ainda levar palavras de conforto aos enlutados e todos aqueles que passam por toda sorte de dissabores e desprazeres desta vida. Quem aqui nunca foi ajudado? Quem aqui não foi vítima da graça de pessoas generosas? Quem aqui nunca teve o prazer de ser socorrido em momento oportuno? Quem aqui nunca foi socorrido pelas pessoas da própria família? Pessoas do próprio sangue? Quem aqui nunca foi ajudado, foi socorrido pela família da fé? Quem aqui nunca foi ajudado, foi socorrido, foi amparado até mesmo por amigos, e até mesmo em alguns casos por pessoas que nós nem conhecemos, que cuidam de nós e que nos ajudam no momento em que nós mais precisamos? E a generosidade, ela é um sentimento nobre, é um sentimento de se colocar no lugar daquele que sofre. A generosidade é um sentimento de não medir esforços para suportar aqueles que necessitam. E quando nós falamos de suportar, não é aguentar. Quando nós falamos de suportar, é dar
suporte a essas pessoas. E muitas pessoas no decorrer da nossa história ficaram conhecidas por ajudar aqueles que haviam necessidade, que tinham a necessidade de receber ajuda. Muita gente recebeu ajuda e muita gente ajudou. E algumas pessoas, devido à sua graça, devido à sua generosidade, devido ao seu incômodo de sair da sua zona de conforto e ajudar muitas pessoas, ficaram na história da nossa humanidade, ficaram na nossa história. E eu cito algumas pessoas para vocês, talvez vocês conheçam. E o primeiro que eu quero citar é Nelson Mandela, líder sul-africano que ficou conhecido pela luta contra o apartheid. Ficou preso durante 27 anos por causa da luta contra o apartheid. Cito também os irmãos Albert Schweitzer, famoso músico e famoso escritor, que deixou toda a sua brilhante carreira para se formar médico e ser um dos primeiros médicos a servir na África. Cito também Louis Braille, um cego francês que, devido à sua invenção, os cegos de hoje, as pessoas que são cegas, deficientes visuais, podem hoje ler, podem hoje ter contato com a literatura, podem hoje ter contato com o nosso mundo, né? Podem se relacionar com as pessoas porque podem ler, né? Podem se relacionar através do método Braille. Cita aos irmãos também a Madre Teresa de Calcutá, freira cuja missão de amor ajudou milhões de pessoas que passavam pelas mais miseráveis situações. Cito também Mahatma Gandhi, homem que libertou a Índia e mudou o mundo com a sua política de não violência. E por fim eu quero citar Martin Luther King, grande líder americano, defensor da não violência, que foi assassinado na luta pelo direito dos negros. Entre muitas outras pessoas que ajudam e se doam, entre muitas pessoas famosas, entre muitas pessoas anônimas que se doam e que se dão. E é importante lembrar que a igreja também faz parte dessa ajuda. É importante lembrar que a igreja também se incomoda com aqueles que sofrem. E faz a sua parte de ajuda, levando roupa, levando também a palavra de vida àqueles que necessitam. No entanto, a função da igreja não se limita a realizar boas obras. Não é essa a nossa função. Realizar boas obras é somente parte daquilo que nós fazemos. Nós não fomos chamados para fazer boas obras. A boa obra é fruto da nossa fé. A igreja não é instituição humana, embora a religião possa ser. Mas a igreja de Jesus Cristo é a igreja pura, é a igreja verdadeira em sua essência. Ela é dirigida pelo Espírito Santo e tem como principal função adorar a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje e também de anunciar o Evangelho. Levar a mensagem de arrependimento, exortar, anunciar a graça e o amor de Deus. Anunciar também a salvação por meio de Jesus Cristo. Só que também nós somos chamados a anunciar o juízo de Deus sobre os desobedientes e sobre os pecadores que não se arrependem. Com relação a isso, Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 15, ele diz assim para Timóteo com relação à igreja. Ele fala assim: para que se eu tardar, Timóteo, fique ciente de uma coisa, de como se deve proceder na casa de Deus. De como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é a coluna e o alicerce da verdade. E nós temos que ter essa consciência, nós temos que saber disso, para que nós não percamos o nosso foco. A igreja é coluna e alicerce da verdade, porque ela tem o Evangelho de Cristo. A igreja é coluna e alicerce da verdade, porque ela tem o dever de anunciar o Evangelho de Cristo. E com relação a isso, meus irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder as oportunidades. E como cristãos, nosso principal cuidado e dever é ensinar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho puro. O nosso dever é pregar o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho nu e cru, assim como ele o é. E isso nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão dessa verdade.
E se nós fizermos isso, nós estamos incorrendo num grande erro. Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho para fazer boas obras. Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho pelo trabalho. E anunciar o Evangelho é cuidar. Anunciar o Evangelho é se importar. E nós temos como exemplo no livro de Apocalipse, capítulo 2, a carta endereçada à igreja em Éfeso. Quando Jesus, através de João, ele diz assim para a igreja em Éfeso: eu conheço as tuas obras. E Jesus ali, ele cita algumas referências importantes da igreja de Éfeso. E a primeira referência importante da igreja de Éfeso é que era uma igreja laboriosa, que trabalhava duro, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não suportava os falsos ensinos. O que dizer? O que haveria de errado numa igreja como essa? Que trabalhava duro, perseverante, e uma igreja que não se deixava contaminar. No entanto, Jesus, ele diz para a igreja em Éfeso: eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Diante de tanto trabalho, diante de tanta correria, diante de tanta perseguição, o foco da igreja de Éfeso foi mudado. Diante de todas essas situações, os crentes da igreja de Éfeso perderam a referência do primeiro amor, perderam o brilho nos olhos, perderam a alegria em Cristo, perderam a referência na palavra, eles tinham cuidado com os outros, mas não tinham cuidado com a palavra, se deixaram levar pelas situações. Tomando esse cuidado, Paulo também recomenda a Timóteo, ainda em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, ele faz uma recomendação muito importante para Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. E se tem uma coisa que nós queremos é que as pessoas sejam salvas, que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se nós queremos que as pessoas se aproximem de Cristo, se nós desejamos que muitos que estão perdidos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao arrependimento e ao conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar o Evangelho sem rodeios, o Evangelho puro, livre de qualquer contaminação humana. Não adianta nos agregarmos. Não adianta nós fazermos amizade, que a nossa amizade não salva ninguém. E eu vejo nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, é o texto base da nossa pregação, dois momentos muito importantes para a igreja de Deus. E o primeiro momento muito importante para a igreja e para nós como cristãos é que a palavra deve ter prioridade. Acima de qualquer coisa, a palavra ela deve ter prioridade nas nossas vidas. E nós temos notado que a palavra ela tem perdido espaço em muitos cultos. Os momentos de comunhão entre os cristãos têm dispensado a palavra. A palavra tem sido trocada por longos momentos de louvor, por muita música que nós chamamos de adoração. As pregações têm sido cada vez mais reduzidas e as leituras da Bíblia cada vez mais precárias nos eventos cristãos. O que todos querem é mais tempo para conversar. E muitas vezes essas conversas, quando não são balizadas pela palavra de Deus, quando não há a essência da palavra de Deus, onde tem pessoas, essas conversas se tornam conversas tortas, infames, fúteis e viram fofoca. Em sua carta aos Colossenses capítulo 3, o verso 17, Paulo ele faz uma recomendação. Tudo o que vocês fizerem, ele diz para a igreja de Colossos, tudo o que vocês fizerem, seja em ação ou seja em palavra, faça em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E quando não há Jesus, quando não há a essência da palavra de Deus, não há edificação. Não pode haver salvação, não pode haver a presença de Cristo.
E sabendo disso, Paulo também ele exorta Timóteo. Paulo cuidou muito bem de Timóteo. Paulo encaminhou muito bem a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz isso também na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no verso 16, ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, evita igualmente falatórios inúteis, evita igualmente falatórios profanos, pois aqueles que usam passarão a impiedade cada vez maior. Nós queremos agregar as pessoas, fazer com que elas se sintam bem na igreja, porém o nosso erro é quando colocamos a comunhão acima da palavra. E muitas pessoas têm entrado por essas portas, têm sentado nesses bancos, procurando preencher um grande vazio em sua alma. Pessoas entram por essas portas porque têm inquietações que ninguém pode responder senão a própria palavra. A própria palavra anunciada. No entanto, muitas igrejas colocam essas pessoas no caminho errado. Ao invés de apresentar a Cristo através da palavra, alimenta essas pessoas com muito lazer, com muito passeio, com muita conversa e com muita diversão. Igreja tem se tornado happy hour. Nós temos alimentado mal as pessoas. Estamos dando a essas pessoas comida rala. Estamos dando a essas pessoas comida fácil. Como diria o reverendo Abival, fast food. Certa vez o reverendo Abival pregou no seminário em São Paulo. Um senhor bem de idade, mas um profeta de Deus. E pregando para pastores, ele disse o seguinte: que os pastores de hoje em dia estão alimentando as ovelhas com fast food. Comida rápida. Comida fácil. Que não alimenta, que não fortifica, que não edifica e que não prepara as pessoas. Uma vez que nós fazemos isso, estamos comprometendo o crescimento e o desenvolvimento dessas pessoas. E uma vez que nós fazemos isso, nós estamos distanciando essas pessoas de Cristo. Nós muitas vezes sufocamos a palavra. Nós muitas vezes não damos ouvido à voz do Espírito Santo através da palavra. E eu digo para vocês que não existe outra fonte de edificação, na verdade, que pode transformar a vida de uma pessoa, senão a palavra. Nada é mais vital para a vida daqueles que entram por essas portas aqui, do que serem ensinados na palavra. Isso é um cuidado, do qual nós não podemos abrir mão com as pessoas. Nós ainda gostamos de falar dos milagres de Jesus. Quando falamos de Jesus, fazemos menção dos seus milagres. Quando Jesus cura as pessoas, quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus anda por sobre o mar, quando Jesus tem poder para repreender o vento e a natureza. Mas nós esquecemos que Jesus passou parte do seu tempo ensinando. Boa parte do seu tempo Jesus passou ensinando. Quer seja nas sinagogas, quer seja pregando o evangelho, quer seja através das parábolas, ou quer seja através do Sermão do Monte, o memorável Sermão do Monte. Jesus tinha preocupação de ensinar as verdades do evangelho do reino de Deus. Se você notar aí no verso 2 do capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, a carta a qual nós estamos fazendo a nossa meditação. No verso 2, Paulo recomenda o seguinte para Timóteo: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Prega, insista, quer seja oportuno ou não. Prega, Timóteo, não abra mão, quer seja oportuno ou não. E nós não podemos nos acanhar como cristãos. Nós não podemos ceder às nossas convicções diante desse monte de filosofia que existe por aí, diante desse monte de modismo ideológico que surge por aí. Nós não podemos ceder pela política da boa vizinhança com as pessoas, as outras religiões e as outras seitas, porque nós sabemos que temos a verdade, porque nós cremos em Jesus. A palavra de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, não é fruto da religião, mas é fruto da verdade, é fruto do amor de Deus.
O que Paulo recomenda é que devemos pregar, é que devemos anunciar aquilo que cremos, aquilo que ouvimos e aquilo que aprendemos. E isso porque a palavra de Deus, ela denuncia o pecado, a palavra de Deus denuncia o mal, a palavra de Deus denuncia a imoralidade, a palavra de Deus denuncia a injustiça. Mas a palavra de Deus é a mensagem de salvação. A palavra viva que tem poder para transformar e restaurar uma vida, ainda que esteja no mais profundo abismo do pecado e no mais profundo abismo do mal. Pregar a palavra é cuidado. Se os irmãos ainda têm alguma dúvida com relação à importância da palavra de Deus na nossa vida, eu quero me valer do Salmo 19, nos versos 7 e 8, quando o salmista ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Conseguiram marcar aí? A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus restaura a alma. A palavra de Deus dá sabedoria. A palavra de Deus alegra o coração. E a palavra de Deus ilumina os olhos. Para mim, para vocês, para todos que entram aqui e para a nossa família. Assim sendo, temos testemunho de sobra para crermos no poder da palavra e colocar na palavra de Deus toda a nossa convicção. Aliás, é uma pergunta que fica para nós com relação à palavra: será que nós temos convicção no poder da palavra? Será que temos segurança na eficácia da palavra? Se nós tivermos convicção na palavra, se nós tivermos segurança na palavra, nós jamais deixaremos de anunciá-la. Jamais deixaremos de vivermos alicerçados em seus ensinos. Grave o que Paulo diz: insta, quer seja oportuno ou não. Insista, quer seja oportuno ou não. E o evangelho só chegou a nós porque pessoas insistiram. O evangelho só chegou até nós porque pessoas não desanimaram. Esta igreja está aqui, você está sentado nesses bancos porque pessoas insistiram, porque pessoas não desanimaram, porque pessoas sofreram, mas acreditaram no poder da palavra. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu estou aqui. Encaminhar a palavra é cuidar. Cuidar é encaminhar aqueles que ouvem a palavra nos caminhos da luz de Cristo. E um dos lugares mais vitais para o ensino da palavra, um dos lugares mais importantes para o ensino da palavra, é a nossa casa. Nós não podemos nos limitar a ouvir a palavra somente no domingo. Mas a nossa casa, o culto continua na nossa casa. As famílias têm seus costumes. Nós como família temos os nossos costumes. As famílias têm as suas diretrizes. As famílias têm a sua cultura. Em meio a todas essas coisas, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: qual é o lugar que a palavra ocupa nisso tudo? Diante de todos esses costumes, diante de todas essas diretrizes, essa cultura, onde está a palavra nisso tudo? É muito bom assistirmos TV junto, em família. E nós devemos fazer isso. É muito bom fazermos refeições juntos. Momento de lazer com a família. Mas muitas vezes não temos um momento para nós como família lermos a Bíblia junto. Deixamos para o domingo na igreja. Você tem lido a Bíblia com a tua família? Muitas vezes nós citamos, gostamos de decorar alguns trechos bíblicos e nós citamos por aí, feito papagaios gospel. Mas muitas vezes nós deixamos de insistir. Nós deixamos de acreditar.
e achamos que a palavra pode ser deixada de lado. Achamos que a palavra às vezes não é muito importante e nós podemos deixar ela de lado um pouquinho só. Vejo pais que investem pesado na formação acadêmica de seus filhos. Vejo pessoas investindo pesado na sua formação acadêmica, na sua formação profissional. Quanto cuidado, quanta preocupação. Eu vou fazer uma pergunta aqui que ela é até tola. Ela até é muito inocente demais. Eu quero fazer essa pergunta para você. Quem aqui não quer ser bem-sucedido na vida? Quem aqui não quer caminhar cada vez mais alto ao invés de retroceder? Quem aqui que é pai, que é mãe e que não quer ver seu filho bem-sucedido na vida? O que você tem feito para isso acontecer? Você tem orado? Ótimo. Não deixe de orar. Insista na oração também. Você tem investido na vida acadêmica, profissional do teu filho e na tua? Ótimo, continue assim. Mas olha só o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus ele diz para Josué, no livro de Josué capítulo 1, verso 8. Livro de Josué capítulo 1, no verso 8. Olha a palavra que Deus deixa para Josué, que estava assumindo a frente do povo hebreu naquele momento. Josué estava para assumir o lugar de Moisés. Ele poderia procurar várias estratégias. Ele poderia até, quem sabe ali, copiou alguma coisa de Moisés para deixar relatado, porque Moisés fez isso, eu posso também fazer aquilo. Mas olha o que Deus diz para ele em Josué capítulo 1, no verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Não cesses de falar da palavra para eles. Não cesses de ler a palavra. Tenha cuidado em fazer tudo o que está escrito aqui. Então você será próspero. Os teus filhos serão prósperos. E todos seremos bem-sucedidos. Isso é promessa de Deus. Portanto, meus irmãos, preguem a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. E no segundo momento, que eu quero destacar da importância do cuidado no ensino da palavra, é que a palavra deve ser base de nossos conceitos, é que a palavra deve ser base da nossa conduta. Base de nossos conceitos e base da nossa conduta. E a palavra cuidado, ela tem uma série de outros adjetivos. A palavra cuidado, ela tem uma série de significados. Eu quero destacar 3. Atenção, responsabilidade e zelo. Quem aqui nunca ouviu a frase que diz, quem ama, cuida? Parece que tem até uma música com essa frase. Quem ama, cuida. E de fato é verdade, quem ama, cuida. Quem ama, zela. Mas o cuidado, às vezes, ele não é tão prazeroso. Haja vista quando nós éramos pequenininhos e a gente ralava o nosso joelho. E quando chegava todo ralado para minha mãe, ela ia lá na caixinha e pegava o famoso mertiolate. Ou mercúrio. Com aquela redinha horrível, né? E colocava no nosso machucado. Como era horrível aquilo. A redinha doía mais do que o próprio líquido, né? É difícil cuidar. É difícil zelar. Não são só partes boas, mas também são as partes de muita responsabilidade. Coisas que nós não podemos abrir mão. É necessário mudanças de hábito. É necessário correções. E é por isso mesmo que a palavra de Deus tem sido ignorada. Porque ela incomoda. É melhor eu não ler esse negócio aqui, porque eu vou caçar sarna para me coçar. Ela incomoda. Mas eu digo para você, que quando um crente abre a Bíblia, quem fica incomodado é Satanás. Porque ele não tem poder sobre a sua vida quando você faz isso. Se quando você abre a Bíblia e aquilo que você lê te incomoda, é porque tem coisas para ser mudadas na tua vida.
Se quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia, algo te incomoda, é porque talvez a tua vida, é porque talvez a minha vida não esteja de acordo com os padrões de Cristo. A palavra de Deus, ela aponta os nossos equívocos. A palavra de Deus aponta os nossos pecados. A palavra de Deus abala os nossos costumes e conceitos. Eu quero lançar outra pergunta para nós meditarmos. Será que tudo aquilo que você acha, sabe quando que eu estou dizendo, os nossos achismos, eu acho, eu penso, eu acredito. Será que tudo aquilo que você e eu achamos, será que todos os nossos conceitos, será que tudo aquilo que nós temos costume de falar, será que a forma que nós temos de agir em determinadas situações, será que as nossas condutas, elas estão de acordo com a palavra de Deus? Se há dúvida, irmãos, falta conhecer a palavra de Deus. Se há dúvida com relação a isso em nossas vidas, há falta de cuidado com nós mesmos. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós estamos descuidando de nós mesmos. Nós estamos abrindo brecha para os cuidados do mundo. Nós estamos abrindo brecha para Satanás. Vejo muitas pessoas expressando as suas opiniões em conversas mais reservadas e ultimamente no Facebook. O Facebook é um mural terrível, onde as pessoas expõem ali os seus achismos. E se você ficar procurando ali no Facebook, você pode passar horas ali lendo as pérolas que as pessoas soltam. E é impressionante a capacidade que as pessoas têm de filosofar no Facebook. Expor ali suas convicções. Cada um expõe seu ponto de vista, para que todos do seu contato possam contemplar a sua sabedoria. Errais por não conhecer as Escrituras. Observa aí no verso 3 da carta de Paulo a Timóteo. No verso 3, Paulo diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. É por isso que a igreja não agrada. É por isso que quando a palavra é pregada, muitas pessoas saem da igreja. Muitas pessoas se melindram. Porque ela mexe com as nossas estruturas. Ela mexe com os nossos erros. Não porque eu conheço a tua vida, mas porque o Espírito Santo que concebeu a palavra, o Espírito Santo que nos usa, Ele te conhece. Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você faz. É por isso que a palavra incomoda. É por isso que nós não podemos deixar de cuidar da nossa vida e da vida daqueles que entram pela igreja com a palavra de Deus. Pessoas que saem e entram, saem e entram, saem e entram da igreja. Onde a mensagem é mais agradável para mim, eu vou lá. Onde a igreja é mais animada para mim, eu vou lá. E a igreja, ela acaba por se tornar um lugar de conveniência para mim. A igreja acaba por se tornar um lugar de conveniência para as pessoas. Eu procuro a igreja que me serve melhor, mas eu não procuro a igreja para servir. Sabe por que tudo isso acontece? Falta conhecimento na palavra. Nós descuidamos demais. Ultimamente, eu já estou terminando. Um dos grandes desafios que a igreja teve foi com relação à luta do gênero. A ideologia do gênero que faz parte do PLC 122. Eu não vou citar o nome do senador que está por trás e nem do partido político. Você já deve imaginar. E essa ideologia do gênero, do PLC 122, ele diz o seguinte: que a pessoa, ela deve ter liberdade, a criança deve ter liberdade para escolher se vai ser homem ou se vai ser mulher.
independente do seu sexo. O que eles querem é que as nossas crianças, o que eles querem é que os teus filhos aí decidam por si mesmos se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. E a igreja tem se manifestado. A igreja tem lutado. O que me assusta, eu vou cancelar meu Facebook. Eu vou cancelar. Porque tem certas coisas que é de amargar. Que agora as pessoas estão pintando a sua fotinha de colorido. Não é isso? Você não pintou a sua, Tirso? Não, né? Estão colocando na sua foto as cores do arco-íris para simpatizar com a ideologia do gênero. E infelizmente eu digo para vocês isso, infelizmente com dor no coração, que conheço pessoas do meu Facebook que são de igreja e que estão também compartilhando a ideologia do gênero. Eu não estou falando que nós devemos odiar os homossexuais. Aliás, nem é assunto da nossa palavra. Nós devemos acolhê-los, mas jamais compartilhar com isso. Atacar o pecado e amar o pecador. Os tempos são maus. A iniquidade tem tomado proporções cada vez mais assustadoras. E não há outra arma que os cristãos e a igreja têm, senão a oração, senão a palavra. E ainda Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, corrige, Timóteo, repreende, Timóteo, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E um dos grandes bloqueios que nós temos é com relação à correção. Nós não gostamos de ser corrigidos. Não gostamos de ser contrariados. E aí sabe o que acontece? Nas igrejas e fora da igreja, quando nós anunciamos a palavra, você não tem o direito de fazer ou mudar os meus conceitos. Eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser. Sabe o que as pessoas estão dizendo em tudo isso? Por trás dessa palavra, sabe o que as pessoas estão dizendo? As pessoas estão dizendo o seguinte: eu tenho o direito de estar errado. Eu tenho o direito de ir para o inferno se eu quiser. É isso. A Bíblia ela tem sido cada vez mais ridicularizada. Isso se dá por conta de que os próprios cristãos não veem mais importância na Bíblia e não têm mais prazer nas santas escrituras. Os cristãos estão conformados, acham tudo normal. O comportamento e os conceitos de muitos cristãos hoje já estão semelhantes aos dos incrédulos. Isso não é normal. Isso não é normal. Quantos crentes hoje estão sem ir às igrejas? Quantas igrejas hoje estão com seus bancos vazios por conta de divisões, por conta de brigas, por conta de gostos, por causa de palavras mal faladas, por causa de discordância entre os irmãos? Assim é necessário voltar à Bíblia. Nós perdemos muito tempo procurando métodos. Nós perdemos muito tempo sentado articulando algum projeto, alguma forma de fazer a igreja caminhar. Homens, buscando homens, e não damos ouvido à voz daquele que tudo sabe. E não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Sabe o que é uma igreja avivada? Você sabe o que é uma igreja avivada, irmãos? Tem pessoas que acham que igreja avivada é uma igreja que faz muito barulho. Então nós estamos ruim, né? Até que o nosso barulho não é tão ruim assim. Alguns acham que igreja avivada é uma igreja onde a turma sai tudo correndo, a turma sai pulando, e eu não tenho nada contra aqueles que fazem isso. Isso não é avivamento. Sabe o que é avivamento, meu irmão e minha irmã? Olha para o seu lado aí. Olha aí para as pessoas aí do seu lado. Olha para os bancos da igreja. Você viu as crianças aqui à frente? Você viu os ministérios funcionando?
Você sabe que a igreja está caminhando. Você sabe que a igreja está conseguindo caminhar. Que a igreja está pregando o evangelho. Isto é avivamento. Não é barulho. Não é bagunça. É uma igreja que funciona. É uma igreja que trabalha. É uma igreja que prega o evangelho. É uma igreja onde as pessoas conhecem e estudam a palavra. É uma igreja onde as pessoas oram. E se você quer saber se essa igreja é avivada ou não, faça parte dela. Não fique nos bancos. Aí você vai ver o que é uma igreja avivada. Pecamos por não conhecer a palavra. Certa vez, Jesus chegou para Pedro e disse o seguinte: Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Toma essa pergunta para você agora. Toma essa pergunta para você agora. Tu me amas? Eu amo. Tinha uma música que cantava na minha época de infância, que dizia assim: fique de pé se você ama Cristo. Fique de pé se você ama Deus. Todo mundo na igreja ficava de pé. Será que nós temos amado a Jesus Cristo como nós falamos? Como nós cantamos? Como às vezes nós colocamos no Facebook? Você ama Cristo? Será que nós podemos responder? Ou será que nós vamos ficar acanhados e chateados como Pedro? Apóstolo Pedro. Você ama Cristo? Sabe o que Jesus diz? Evangelho de João 14, 21. Presta atenção nisso, que eu já estou terminando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que fala, não é aquele que põe no Facebook, não é aquele que põe no carro, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no seu coração, esse é o que me ama. Ele será amado de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele. Que promessa linda, que promessa maravilhosa de Jesus. É tempo de cuidar. É tempo de pregar a palavra e não abrir mão dela. Pai, papai, leia a Bíblia com teu filho. Ah, mas eu não tenho costume. A minha família vai achar estranho eu pegar a Bíblia e ler. Ah, os meus pais, de repente, se eu pegar a Bíblia para ler em casa, os meus pais vão achar esquisito isso. Sabe o que Paulo diz? Prega, insta, quer seja oportuno ou não. Com toda a longanimidade e doutrina. Isso é discipulado. Ensinar com toda a longanimidade e doutrina, paciência, galgar, dia a dia, cada vez mais, se importando, sendo generoso, cuidando daqueles que não conhecem a palavra, para que eles possam conhecer a palavra, e andar com suas próprias pernas ao lado de Jesus Cristo. Não podemos abrir mão disso, não podemos abrir mão dessa riqueza que nós temos. Que o Senhor nos abençoe, e que Ele mude as nossas vidas, que se há comodismo em nossas vidas, esse comodismo possa cair por terra, e que a palavra possa ter prioridade em nossas vidas. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho. Em especial, ó Pai, pela Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo nos incomode, que o Teu Espírito Santo tire o nosso sono, ó Pai, enquanto a Tua palavra não for prioridade em nossas vidas. Pai, nos ajuda para que acima de qualquer coisa, se nós desejamos o bem para as pessoas, se nós amamos as pessoas, que nós ensinemos a palavra, a Tua palavra a elas, porque são palavras de vida, são palavras que direcionam, são palavras que conduzem a Ti, e são palavras que transformam. Pai, continua avivando a Tua igreja. Não deixa, ó Pai, que o brilho nos nossos olhos pela Tua presença, que o brilho nos nossos olhos pela Tua palavra cessem.
que nós possamos ter sede de Ti e que nós possamos ter fome da Tua palavra. Que esta igreja, que esses cristãos que estão aqui possam, ó Pai, ser reconhecidos e ser marcados porque conhecem a Tua palavra, têm prazer na Tua palavra e nela medita de dia e de noite. Essa, Senhor, é a nossa oração que nós oramos em nome de Jesus. Amém.